Olá, olá, vamos entrando aí. Boa noite a todas vocês, meus amigos, minhas amigas, a todos vocês que estão aí como meus seguidores, a todos vocês que escolheram tirar um tempinho para conversar comigo nessa noite. Eu te convido a fazer parte dessa live. Como assim? Encaminhando essa live para alguém. Manda esse aviãozinho para alguém aí, para sua amiga, para aquela pessoa que talvez você conhece e saiba que vive dentro daquele conflito. Qual? Entre a fé e a ansiedade. Porque existe muito tabu dentro deste tema, não é verdade? Tem muitas pessoas que realmente se sentem incomodadas porque fazem parte de um contexto cristão, um contexto de fé, mas às vezes se depara com essa tal de ansiedade e muitas vezes se sente até culpado por causa desse problema emocional, não é assim? Julian, parece que é esse nome, seja bem-vindo, querido. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos enviando aí o aviãozinho, né, dessa live, encaminhando para as pessoas para que esteja conosco o maior número de pessoas possível. E aí? Você consegue mandar para alguém? Lavanderia Pato também entrou, seja bem-vindo. Daniel, seja bem-vindo. A casa de vocês. Sintam-se à vontade para compartilhar, para falar também, entrar no chat, conversar comigo. Afinal de contas, uma live, ela só fica interessante se alguém do outro lado resolver interagir também, não é? Porque senão vira um monólogo. E coisa mais chata que tem é a gente ficar só ouvindo e não partilhando, não interagindo com as pessoas. Então eu te convido a encaminhar esse link para outras pessoas, tá bom? Você possa estar mandando aí para os seus amigos, para aquele grupo de família, aquele grupo da igreja, aquele grupo de amigos, que você possa partilhar com o maior número de pessoas possível, que nós vamos falar de algo realmente muito importante. Aliás, sempre, todos os temas que nós abordamos sempre são muito importantes, não é assim? Mas hoje nós vamos tocar em algo que afeta diretamente ou indiretamente quase 100% das pessoas, que é esse conflito emocional, né? Ontem eu coloquei uma enquete perguntando sobre quais os assuntos que vocês queriam ouvir hoje. O planejado já era hoje mesmo, 8 horas da noite. Maria Oliveira, seja bem-vinda. O plano já era ser hoje às 8 horas da noite. Mas eu coloquei uma enquete para saber sobre o que vocês queriam ouvir. Porque é muito mais interessante fazer uma live que faça sentido para quem vai assisti-la, não é verdade? E vários temas foram colocados ali, mas 2 temas foram pedidos com mais insistência. Ao invés de falar sobre um apenas, eu fiz uma mesclagem sobre eles, que teve pedidos sobre fé e sobre ansiedade. Falei, olha que parceria interessante, dá uma live bacana, né? Dá pra gente tirar muita dúvida sobre isso. Afinal de contas, é a pergunta que fica na mente de muitas pessoas. Como confiar em Deus sem negar as emoções? Será que tem jeito? Escreve aí embaixo, o que você acha? Será que dá? Dá para confiar em Deus sem negar as emoções? É quase que uma perguntinha capciosa, né? Porque muitas vezes a gente escuta pessoas falando assim, ansiedade, isso é coisa do inimigo. Ansiedade, isso é coisa de gente que não tem fé. Ansiedade, isso não é coisa para crente, né? Assim como depressão e tantos outros problemas emocionais. Gente, as emoções estão no ser humano. E as emoções estão na Bíblia. O nosso Deus é um Deus
que nos mostrou que esse caminho é um caminho natural por onde nós vamos trilhar na nossa vida. Mas a gente tem aquela inclinação de querer resolver tudo com a chave que se chama fé. E hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre isso, tá bom? Uma boa noite para você que está chegando, para você que já chegou. Que bom ter cada um de vocês aqui. É uma alegria mesmo, viu? Tem algumas pessoas aqui que eu ainda não conheço, mas gostaria de ter o prazer, viu? Olha aqui, Eliseu Gatinho. Seja bem-vindo, Eliseu. Que nome interessante. Muito bom, viu? Ó, autoestima elevada. Sandra também está por aqui, seja bem-vinda. A minha colega terapeuta aí também, a Silvia Camargo, né? Seja bem-vinda, Silvia. Silvia Rocha, minha prima querida. Sejam todos muito bem-vindos. O William também por aqui, que Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Luzia, também colega terapeuta, que bom vocês aqui me prestigiando, né? A verdade é, a gente precisa se apoiar, não é? Nós precisamos de nos apoiar, que coisa boa. Janete também por aqui, seja muito bem-vinda. Gente, mas cabe mais, eu tenho certeza, viu? Cabe mais. E outra certeza que eu tenho é, essa live, ela pode ajudar muitas pessoas, porque ela pode quebrar muitas crenças que às vezes nós carregamos ao longo da nossa vida, da nossa história, tá? Eu falo porque quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, e logo depois comecei a estudar a mente humana, gente, a minha mente foi uma expansão assim, sabe? Tudo mudou, o mundo não mudou, mas a minha visão, a minha percepção de vida mudou de uma maneira extraordinária, viu? E como é bom quando nós temos essa percepção, a vida fica muito mais leve. A vida fica muito mais leve, porque nós conseguimos discernir e entender que nem tudo é sobre nós e nem tudo é sobre as outras pessoas, tá? Então é cada um no seu contexto, cada história tem o seu peso, cada história pode trazer a sua leveza, e tem muita coisa que nós acreditamos que são pesos trazidos em nome da fé, mas que na verdade são conceitos de religiosidade, são conceitos impostos por pessoas e não pela palavra de Deus. Porque quando nós começamos a estudar a Bíblia, quando nós começamos a conhecer melhor esse Deus maravilhoso, o que nós podemos perceber é que ele realmente, ele é amor. Ele nos ama, e se seguirmos a vida como ele propôs, como ele propõe, dele não vem nenhum peso, tá? Dele não vem nenhum peso. O peso que carregamos geralmente vem da nossa história, da percepção que nós temos da nossa própria história, do que fizeram, sentimentos que foram gerados lá atrás. Às vezes não é nem sobre o que fizeram comigo, mas a forma como eu percebi aquilo que aconteceu, tá? Então tem muita crença para ser quebrada, para ser desmistificada, né? Essa live, ela tem tudo para ajudar muitas pessoas, a você e a outros mais. Então convida mais alguém para estar aqui com a gente, tá bom? Rô Reis, seja bem-vinda. Claudiane também, seja muito bem-vinda, querida. Gomes Cristiana, né? Deve ser Cristiana Gomes, penso eu. Seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade. Gente, alguém dizendo aqui, adoro ver sua voz. Deixa eu ver quem é que falou isso aqui. É a Silvia. Obrigada, Silvia. Gratidão, querida. Gratidão. A minha prima que mora ali em Caratinga, ela sempre destaca, amo ouvir sua voz, Rô. É muito bom saber disso, viu? Ela faz questão de sempre destacar. Isso me faz muito bem. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Mas vamos lá. Então hoje eu quero conversar sobre este tema que foi muito pedido, né? Muito, por muitos de vocês aí.
E então essa misturinha de fé e ansiedade eu acho que torna o tema até mais atraente, né? Falar só sobre fé é interessante, sobre ansiedade é interessante, mas criar algo relacionado aos dois é uma parceria que muitas pessoas carregam muitas perguntas sobre isso, né? Muitas perguntas mesmo. Então eu quero começar dizendo uma coisa muito importante. O que seria isso? Ter fé não significa nunca sentir medo. Ter fé não significa nunca sentir preocupação ou mesmo alguma angústia. Isso eu te garanto. Ter fé não tem esse significado. Não é isso. Tem gente que fala assim, eu não tenho fé, porque eu vivo preocupada. Eu não tenho fé, porque qualquer problema que acontece, a angústia vem no meu coração. Eu não tenho fé, porque eu tenho tanto medo do amanhã. Isso não é ausência de fé, gente, não é. E a fé você vai ter certeza que tem, sabe quando? Quando você precisar dela. Quando você precisar da sua fé, ela vai se estabelecer, tá bom? A fé não é como uma água que tá ali dentro daquele filtro e a qualquer momento você pode pegar na torneira, fazer uso de qualquer maneira. Não, ela é algo que ela entra em ação quando é necessário, quando é preciso, tá certo? Agora, o sentir medo, preocupação, sentir angústia, isso está intrínseco no ser humano. Isso está na nossa natureza, isso está no nosso DNA. A verdade é essa, né? Aquele sentimento aquela necessidade de lutar ou fugir, isso está em nós, está na nossa natureza, não tem para onde correr não, tá certo? Eu queria que vocês colocassem aí, gente, perguntas, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, quem sabe, tem alguma dúvida aí que eu possa jogar um pouco de luz em cima dela. Então vamos seguindo aqui com o roteirinho que eu fiz para estar explanando para vocês. Pergunto, quem aqui já sentiu culpa? Quem já sentiu culpa por estar ansiosa, mesmo orando? Será que alguém que está aqui hoje já sentiu isso? Eu tô orando, mas eu continuo ansiosa, aqui. Gente, eu não tenho fé. Será que é isso mesmo? Eu falo porque eu já passei por esse cenário, né? De estar orando, pedindo ao Senhor por resultado de esse ou aquele problema, mas o coração viver acelerado, aquela angústia, e eu tô orando e tô chorando, e ao mesmo tempo me recriminando porque eu devia estar orando, e já que eu tenho que ter fé, eu deveria orar e descansar simplesmente, entendendo que o descansar é não sofrer, que o descansar é não sentir. Não é bem assim. Nós não somos uma máquina, não é verdade? Nós não somos uma máquina. Nós somos pessoas, seres humanos, que chora, que sangra, não é assim? Que preocupa com o amanhã, mesmo não tendo certeza dele. Nós nos preocupamos e está tudo bem. Mas quando nós choramos, então, mesmo estando em período de oração, é a nossa humanidade sendo revelada. Não cabe a nós nos sentir culpados por isso. Jesus também chorou, a Bíblia mostra isso. Se o Senhor também chorou, porque nós, meros pecadores, não vamos entrar por este caminho também? Jesus chorou mesmo conhecendo o futuro. E nós, nas incertezas que a vida oferece, não vamos sofrer, não vamos sentir nenhum desequilíbrio. Não, isso é humanidade, tá? Isso é humano, muito recorrente isso, mas as pessoas às vezes pensam que a ansiedade é motivo para a gente se sentir menos cristão, se sentir mais fragilizado, se sentir menos compatível com a Bíblia. Não é assim? Mas não é dessa maneira. Nós somos humanos, somos frágeis, tá certo? Mas se você já passou por isso, comenta eu aí,
Só para eu não me sentir sozinha, tá bom? Só para eu não me sentir sozinha. Se você em algum momento já se sentiu ansiosa, mesmo clamando a Deus diante de algum problema, escreve aí. Talvez foi algo que aconteceu lá atrás, não hoje, não neste momento. Mas se você já passou por isso, assim como eu já passei, escreve aí. Eu já passei, eu já vivi isso. Alguém disse aqui, William, né? Eu, às vezes, fico ansioso para ouvir Deus falar comigo em meus sonhos. Olha só, uma ansiedade boa, podemos dizer assim, né? Mas, William, perceba uma coisa. Se a gente for analisar a Bíblia, de Gênesis até as cartas gerais, ou até os livros históricos, a Bíblia como um todo, se for para a gente analisar, a gente vai perceber que Deus falava com pessoas, mas não era com todo mundo o tempo todo, por qualquer coisa, não é verdade? Deus falava de maneira muito pontual. Deus falava quando tinha algo de realmente muito importante para ser comunicado. Aí ele falava, às vezes em sonho. Eu tive um sonho, por exemplo, que me deu um grande livramento, tá? Eu lembro que eu estava para entrar em um relacionamento complicado, mocinha ainda, jovenzinha, sonhadora, né? E o Senhor me deu um sonho e eu entendi que aquele sonho era profético. E eu terminei aquela história. E tempos depois eu vinha saber que realmente, se eu tivesse insistido, o fim seria aquele que eu tive em sonhos, né? E Deus já falou muito comigo em sonhos, mas sempre era algo muito pontual. Não era como a gente quer, às vezes, perceber a voz do Espírito Santo, ter um sonho profético, para bater aquele papo, né? Porque o Senhor é nosso Senhor, mas Ele é nosso amigo também. Mas então, assim, se Ele não está te falando em sonhos, se alegre. É porque a sua vida, certamente, não está tendo nada de muito excepcional para precisar de ouvir a voz dele, não é? A gente vai, por exemplo, ali para o Getsemane, o caminho do Gólgota, logo antes do caminho do Gólgota, quando Jesus orou e falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça a sua vontade. A Bíblia diz que Jesus orou por 3 vezes. Assim como nós, às vezes, insistimos com o Senhor, Deus fala comigo em sonho, usa um profeta, fala comigo de alguma forma. Às vezes a gente insiste com o Senhor, fala comigo, né? E Jesus estava, Deus, se possível, passa de mim. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça a sua vontade. E uma pergunta que eu gosto sempre de fazer é, qual foi a resposta que Deus deu para Jesus? Quando Jesus fez essa oração por 3 vezes. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Qual foi a resposta? Alguém aí saberia dizer? Alguém conseguiria me dizer qual foi a resposta? Olha aí, tanta gente que já esteve vivendo ansiedade em tempos de oração, se sentindo culpa, né? Se sentindo culpadas por isso. Mas ainda aqui, nesse contexto que eu estou dizendo, qual foi a resposta que o Pai deu para Jesus enquanto Jesus estava orando? Porque todos nós, quando oramos, nós queremos respostas. Todos nós, quando oramos, nós queremos respostas. Curiosamente, não vejo coincidência, eu creio que também era uma forma de comunicar de Deus, porque a comunicação não é só palavra, a comunicação é por gestos, é por atitudes, não é? A comunicação muitas vezes é o silêncio. Fato é, quando Jesus orou por 3 vezes, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça a sua vontade. A resposta do Pai foi um total e completo silêncio. Deus não respondeu ao filho dele naquele momento de angústia, naquele momento de dor. Você me entende? Mas por que então? Por que Deus não respondeu? As escrituras já existiam. Jesus tinha acesso às escrituras. Quando eu falo das escrituras naquele tempo, era o Velho Testamento, o Antigo Testamento. O Novo ainda estava acontecendo, não é verdade? Mas Jesus já tinha conhecimento das escrituras, até mesmo porque ele é Deus. Mas ele tinha acesso às escrituras.
E se você verificar, se não me falha a memória, é Isaías 53, versículo 10. Me parece que é isso mesmo. Lá diz que aprove a Deus que tudo aquilo acontecesse. E se você observar, Isaías 53 está narrando exatamente o caminho do Gólgota. Aquele tempo difícil que Jesus está passando ali, certo? Então, quando ele está contando aquilo ali, chega um momento que o texto diz, aprove, ou seja, Deus se agradou de que aquilo acontecesse, foi vontade do Pai que aquilo acontecesse. Então, quando Jesus estava dizendo, se possível, passe de mim esse cálice, o silêncio de Deus foi como se dissesse, filho meu, você conhece as Escrituras, você conhece o plano, você conhece o projeto, eu não preciso te dizer nada. Eu não preciso te dizer nada. Você precisa passar por este processo. E muitas vezes, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós falamos com o Senhor, Deus fala comigo, e o Senhor está em silêncio. Muitas vezes, uma frase pode vir. Talvez seja essa a resposta. Filho, filha, eu deixei as Escrituras. Mergulha nela. Todas as respostas estão ali, na palavra de Deus, tá? Todas as respostas. Só que como seres humanos, nós queremos que o Senhor fale conosco diretamente, como eu estou comunicando com você. Não é verdade? Mas ele deixou a palavra dele, e através da palavra ele nos comunica. E é por ali que ele fala para não andarmos ansiosos pelo que vem amanhã, que cada dia vai trazer o seu próprio problema. Ou seja, administra a sua ansiedade, confia em mim, porque eu sou contigo hoje. E amanhã eu já estou lá. É isso que ele quer dizer para a gente. Amanhã eu já estou lá, então não precisa preocupar. Não precisa ficar ansioso com coisa nenhuma. Porque o amanhã eu já estou lá. Se ele já está lá, por que eu vou encher o meu coração de preocupação? Não é verdade? São perguntinhas que a gente deve fazer. Por isso a necessidade de estudar para ter a mente expandida. E o que é estudar? As Escrituras, por exemplo, não é ler. Eu posso pegar um roteiro, um texto qualquer, um livro e fazer uma leitura. Posso ler de uma maneira rápida, como tem muita gente que entra por esse caminho, de fazer leitura rápida, né? No entanto, o aprendizado só vem quando nós entramos pelo caminho de estudar, tá bom? Estudar é mergulhar. Estudar é ler e fazer perguntas. É ler e questionar. Ai, mas eu vou ficar questionando? Sim, em busca de respostas. Em busca de respostas, e elas vêm. E a resposta muitas vezes é, descansa em mim, porque eu já estou lá no seu futuro. Preocupa não, preocupa não. Sabe aquela cirurgia, aquela consulta, né? Aquele casamento, aquele projeto, aquela viagem, preocupa não. Eu já estou lá, eu já estou lá. Então não andeis ansiosos, é a proposta do Senhor, tá bom? Boa noite a quem chegou agora. Ficou em silêncio? Eu não entendi. Fala para mim, gente, o áudio tá bom aí? Tá dando para vocês me ouvirem? Se tá legal, sinaliza com um coraçãozinho ou escreve aí no chat. Fala para mim, porque aqui me lançou a dúvida. O que ficou em silêncio? Tá dando para ouvir bem? Tá dando para participar da live? Comunica comigo aí. Seja bem-vindo, Virgílio. Deus abençoe sua vida. A minha mentora Alessandra também está por aí. Olha que maravilha. Boa noite, queridona. Que bom te ter por aqui, Ale. Muito bom mesmo. Mas vamos seguindo aí então, com o meu roteirinho, né? Como é bom, tá vendo? Olha aí. O William colocou que ele queria que Deus falasse com ele em sonho. Olha o tanto que já rendeu. Que gostoso. Como é bom quando vocês interagem. A gente poder conversar, a gente poder partilhar, isso é muito, muito, muito precioso. Eu gosto muito, viu? Então, continue assim, me ajudem. Isso é me ajudar a partilhar com vocês um pouco do que eu tenho buscado, do que eu tenho vivido, né?
Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o problema dessa culpa espiritual, né? Que tem frases, algumas frases que muitas pessoas carregam. Que tipo de frase? Tipo assim, se eu tivesse mais fé, eu não estaria assim. Será? Se eu tivesse mais fé, eu não estaria assim. Essa dúvida, não é legal a gente carregar essa dúvida, por quê? Porque ela só vai gerar sofrimento. Ela só vai aumentar sofrimento na nossa vida, tá certo? Por que eu te falo isso? Que não é um bom caminho entrar com esse tipo de questionamento sobre a nossa fé, sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa crença, né? Se eu tivesse mais fé, eu não estaria assim. Poxa, então tudo depende da minha fé e da sua? Será que é desse jeito mesmo? Nem sempre, viu? Olha só, Davi, o rei Davi, lembra dele? Antes de se tornar um rei, ele era um guerreiro de grande reconhecimento. Um guerreiro de grande reconhecimento que depois ele se tornou um rei. Derrotou Golias, quando ainda nem era um soldado, ainda nem era um guerreiro, não é verdade? Derrotou Golias, mas ele foi traído pelas suas próprias emoções. Ele foi traído pelas suas próprias emoções. Elias, estou te dando exemplos bíblicos. Elias, depois de uma grande vitória, derrotando os profetas de Baal, ele teve medo de Jezabel, porque falou que ia matar ele. Falou que ia destruir a vida dele, ele teve medo. Um homem que viu fogo descendo do céu. Você entende o que é isso? Um homem que conseguiu eliminar cerca de 400 sacerdotes, profetas de Baal. 400. E de repente, a rainha, a esposa do rei, diz que vai acabar com ele e ele sente medo. Marta, quando estava ali servindo ao Senhor, ela, por mais que ela sentia que estava com tudo sob controle dela, ela tinha a mente dividida em servir e ao mesmo tempo em culpar a irmã pelo excesso que ela carregava, né? Marta, quando Maria escolheu ouvir o Senhor Jesus ensinar, e Marta estava ali servindo aquelas pessoas que estavam naquele ambiente, preparando o alimento, preparando o ambiente para que todos se sentissem, vamos dizer assim, o mais confortável possível, uma anfitriã por excelência. Mas enquanto ela estava sobrecarregada servindo, ela também culpava a irmã por não estar ajudando naquele momento. Tudo isso fala de quê? De sentimentos. Tudo isso fala também de ansiedade, necessidade de controle, excesso de peso. Tudo isso são pesos que nós às vezes trazemos dentro da nossa alma. Mas por sentir tudo isso, às vezes entra aquela questão, essa frase, se eu tivesse mais fé, eu não estaria vivendo desse jeito. Eu não tenho fé suficiente para mudar a minha história. Você lembra dos discípulos ali durante aquele período da tempestade? Naquele episódio que Jesus depois chega caminhando, né, por sobre as águas e fala, não tenho medo, sou eu, Jesus. Aqueles discípulos, eles estavam com medo. Será que eram pessoas que não tinham fé? Eu te pergunto, será que eram pessoas que não tinham fé? Eles andavam com o Senhor, né? Andavam com o Senhor. Elias era um profeta de Deus e não tinha fé? Será que não? Marta era uma amiga de Jesus. Será que ela também não tinha fé? Tinham, todos eles tinham fé. Mas eles tinham algo também que eu e você também temos. Emoções. Problemas emocionais, dificuldades emocionais, eles tinham problemas que a vida traz. Às vezes não é nem simplesmente falar assim, problemas emocionais, mas é passar pela turbulência da vida. Você já nasce enfrentando problemas. Mas nós temos essa inclinação de querer colocar mais esse peso sobre os nossos ombros. Ah, se eu tivesse mais fé. Se tivesse mais fé, eu não estaria vivendo assim, né? Então, a ansiedade, queridos, não é necessariamente ausência de fé.
Problemas emocionais não é exatamente a ausência de fé. Muitas vezes, tudo isso é só um sinal de que você está tentando sustentar um peso maior do que as suas forças. Tentando sustentar um peso maior do que as suas forças. Às vezes é simplesmente isso. Por que eu te falo? Porque a Bíblia ela não esconde as emoções desses personagens. Ela não esconde. Ela revela pessoas que sentiram medo, pessoas que sentiram tristeza, que sentiram desânimo, né? E ainda assim fizeram o quê? Caminharam com Deus. Todas elas. Com todos esses pesos. Assim como eu e você. Com todas as dificuldades que nós enfrentamos. Nós escolhemos e precisamos entender. A nossa escolha é essa. A nossa fé está firmada nisso. Nós estamos caminhando com Deus. Difícil? Pode ser que sim. A caminhada está difícil? Pode ser que sim. Possivelmente, sim. Mas nós estamos com o Senhor e Ele conosco. É aí que entra a nossa fé. Então, sim, dá para ter essa parceria, dá para estar ainda vivendo problemas emocionais e ter essa fé de que o Senhor é o Deus conosco. Isso é lindo, é maravilhoso. Saber que, com todas as dificuldades, o Senhor escolheu estar conosco. Então, essa convicção é a fé que nós temos. Esta certeza. Algumas pessoas ainda insistem em dizer, Deus não existe. Não, isso é invenção. Deus não existe, Deus não está... Se é que Ele existe, Ele não está nem aí com a gente. Será que é desse jeito mesmo? Será que é dessa forma mesmo? William disse, Deus ficou em silêncio. A resposta de Jesus Cristo. Isso mesmo. O Pai não respondeu, porque a resposta estava nas Escrituras. A resposta estava nas Escrituras. Tá certo? Sebastiana, seja bem-vinda, querida. Tá dizendo aí, desculpa pelo atraso. Não, tem nada a desculpar, não. Isso é a vida, não é verdade? E que bom, ó. Que bom que você tá aqui comigo. Muito, muito bom mesmo. Seguindo aí, o que a ansiedade tenta fazer conosco? O que a ansiedade tenta fazer conosco? A ansiedade, geralmente, ela tenta fazer o quê? Ela tenta controlar o nosso futuro. A ansiedade tenta controlar o nosso futuro. Aí, mais uma vez, eu vou mexer com a nossa irmã Marta, né? Aquela que mandou o recado para Jesus, que Lázaro estava doente. Jesus demorou 4 dias para chegar onde elas estavam. E aquela mulher, mais uma vez, demonstrou uma ansiedade muito grande, porque ela queria controlar o futuro. Quando ela mandou o recado para Jesus, a necessidade dela era o quê? Eu falo que o seu amigo está doente e Jesus vai correr. Ele vai pegar um Uber, né? Se fosse caso, talvez seria esse pensamento. Vai pegar um avião, um jato, uma coisa, um jeito, ele vai se virar, ele vai chegar aqui. Só que Jesus demorou 4 dias. Ele chegou lá, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. Marta, quando mandou o recado, ela queria o quê? Controlar o futuro. Por quê? Uma pessoa ansiosa. Mas Deus chega no tempo certo, tá? Deus chega no tempo certo. A solução chega no tempo de Deus, não é no nosso. Não adianta eu querer ter o controle. Por isso eu preciso descansar, tá bom? A ansiedade, ela tenta o quê? Ela nos leva a prever sempre o pior. A ansiedade nos leva a visualizar que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, nada vai fluir como esperado, né? Por causa da ansiedade, ela vem com a intenção de quê? De evitar a dor. Eu não vou lá não, porque isso vai me incomodar muito. A ansiedade cria pensamentos assim. Para quê? Para tentar nos poupar. Só que com isso também ela nos impede de viver. Você concorda comigo? Já teve algum cenário de estar ansiosa, ansioso, né? Com alguma situação e você perceber que, na verdade, é porque você não quer passar por aquele processo? Às vezes isso acontece, né? Eu não vou lá, não, vai ser tão ruim, vão falar de mim, vão me humilhar. Mas eu tenho que ir, mas eu não quero ir, como é que eu faço, né? Evitar a dor, garantir segurança. Aqui é o meu lugar seguro, eu não vou sair desse lugar.
Aqui é o meu lugar seguro, é aqui que eu vou ficar quietinho. Não vou naquela situação, naquele evento, não vou fazer aquela visita, né? Não vou fazer live. Quantas pessoas precisam estar aqui diante dessa tela, falando, conversando, fazendo live, né? Fazendo movimento, porque a vida é feita de movimento. E às vezes a pessoa fala assim, eu não vou não. E aí vai com o dedinho e pensa em fazer uma live, mas a ansiedade prefere convencer a pessoa a ficar no lugar seguro. Só que muitas vezes o lugar seguro é uma gaiola, tá? Eu não sei se é verdade, se não é. Eu ouvi uma vez uma história de um pássaro que ficou desde o nascimento dentro de uma gaiola. Desde o nascimento dentro de uma gaiola. Até que chegou um dia que foi feito um experimento. O dono daquele pássaro abriu aquela gaiola para deixar o pássaro fazer o que quisesse da vida. Mas sabe o que o pássaro fez? Ele permaneceu na gaiola e longe daquela portinha por onde ele teria acesso à liberdade. Aquele pássaro certamente, não sei se existe isso, estou aqui, vamos dizer, criando uma história, né? Supostamente, aquele pássaro que estava tão acostumado com aquele lugar seguro, ele teve medo do desconhecido. Ele teve medo de passar por aquela portinha e descobrir o que é a liberdade. E muitas vezes é isso que a ansiedade faz. Ela nos aprisiona, tá? Ela nos aprisiona. Mas quando nós temos o entendimento de que o Senhor está lá fora daquela portinha, a gente cria coragem. A gente cria coragem e voa para um espaço que você talvez só tinha na imaginação, né? Então a gente precisa de romper essa tal de ansiedade. Mas é fácil? Será que é fácil romper essa ansiedade? Se fosse fácil, gente, nós não estaríamos vivendo em um tempo com tantas pessoas ansiosas. Se fosse fácil romper, não teria tanta gente procurando ajuda para se ver livre dessa tal de ansiedade, da crise de ansiedade e tantos outros problemas emocionais. Não é fácil, mas é possível. Isso eu te garanto. Possível é, tá? Não dá, por exemplo, para você se divorciar da ansiedade. Viver como se ela não existisse. Não, isso não existe também. Isso aí é ilusão purinha, tá? A ansiedade, ela chegou para ficar. Porque é um medo do amanhã, sim. E ela faz parte da nossa vida. A grande questão é quando ela começa a nos paralisar. A grande questão é quando a ansiedade nos impede de passar pela portinha da gaiola. Você me entende? Então, quando isso acontece, é um momento, sim, de buscar por ajuda. E eu falo porque, como terapeuta, eu já ajudei muitas pessoas. E ajudo ainda muitas pessoas a descobrir este caminho. Que caminho é esse? O caminho de escolher até que ponto você vai se permitir ser controlada pela ansiedade. Até onde você vai permitir que a ansiedade controle a sua fé e a sua vida. Até onde você vai permitir que a ansiedade te impeça de viver o que Deus tem para a sua vida, tá? Porque o Senhor nos fez para coisas grandiosas. A verdade é essa. Coisas grandiosas pode ser ter uma família feliz. Quando eu falo de coisas grandiosas, eu não estou falando do carro do ano, de uma casa de praia, não estou falando disso, de uma viagem à Disney ou a Jerusalém, eu não estou falando disso. Coisas grandiosas que eu falo é vida plena, é vida de felicidade. Sabe o que é você poder, por exemplo, entrar dentro da sua casa e ter a liberdade de conversar, de falar com as pessoas, de dar um abraço. Você ter a liberdade de expor as suas ideias sem medo de ser recriminada. A felicidade de ver, por exemplo, vamos usar aqui as meninas, nós mulheres, né? A felicidade de saber que o seu marido saiu com os amigos e que você está tranquila porque você tem plena convicção de que se ele te ama como você vê que acontece, que é isso, ele vai voltar. Ele não precisa ser prisioneiro.
Não precisa ser vigiado. Gente, felicidade, eu falo, é a mulher não ter a necessidade de ficar, por exemplo, pegando o celular do marido e fiscalizando, vendo com quem ele conversou, o que ele fez, né? Querendo aquele controle absoluto sobre a outra pessoa. Isso é felicidade, isso é equilíbrio. Mas muitas vezes as pessoas entram por esses problemas emocionais e acham que tá tudo bem. Ou não acham que tá tudo bem, mas acham que não tem conserto. Tem conserto, tem jeito sim, tem jeito. Eu te garanto que tem jeito, tá? Tem terapia e nós temos um Deus que nos acolhe. O maior terapeuta, eu posso dizer, é o nosso Senhor, porque Ele nos entende. Ele nos ouve sem... pensa em alguém que é capaz de fazer uma escuta com excelência. É o nosso Deus. Quando nós falamos com Ele, quando nós oramos, nós não conseguimos nem falar mentira. Quando a gente está orando, a gente não consegue mentir, não. A gente rasga o coração, não é verdade? Porque Ele é alguém em quem nós podemos confiar, tá bom? Nós podemos confiar. Então pensa comigo. A mente ansiosa, ela cria cenários. A mente ansiosa cria cenários. Por outro lado, a fé cria direção, tá? A mente ansiosa cria cenários, cria ilusão. Será que vai ser isso mesmo, né? Mas quando a nossa fé, quando nós reconhecemos a nossa fé, o que realmente é fé, fé é a certeza de que o Senhor está conosco. Quando nós temos essa certeza, meu querido, minha querida, a direção da nossa vida toma outro rumo, tá? A direção toma outro rumo. Aquele problema que está engavetado aí por tanto tempo, de vez em quando você abre a gaveta e olha o problema, fecha de novo. Abre e olha, fecha de novo. Sabe esse problema? Quando você entende que o Senhor está com você em todo e qualquer momento, essa é a fé que nós precisamos, você vai conseguir abrir aquela gaveta, encarar aquele problema e saber, não importa o desfecho, eu não vou estar sozinho, tá? Como uma canção antiga, eu acho que mais de criança, né? Mas que eu gosto muito, que fala assim, ó. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Passa o temporal. E o que é Cristo no barco? O barco é a minha vida, é a sua, é a nossa história. E quando nós reconhecemos que Cristo está no barco, a nossa percepção daquele problema passa. Porque problemas sempre vão existir. A diferença é, o Senhor está com você, você está com Ele. Qual tem sido a maior preocupação da sua mente hoje? Qual tem sido? O convite que eu te faço é entregue essa preocupação nas mãos daquele que pode resolver. E segue. Qual é o problema? Qual é o problema? Coloque nas mãos do Senhor e caminhe. E marche. As águas vão se abrir, mas é quando você começar a caminhar, entendendo que o Senhor é contigo. Essa é a fé que nós precisamos. Não é aquela fé que as pessoas falam assim, eu estou precisando de uma cura. Glória a Deus se acontecer, né? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele pode, Ele faz. Ele fazia no passado e ainda faz nos dias de hoje. Quando existe a necessidade de um milagre, Ele faz. Se estiver nos planos dEle, Ele faz. Mas o maior milagre, a fé que necessitamos é esse entendimento. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Não importa se a caminhada é longa, se o caminho é escuro, se tem espinhos, não importa. Ele vai me dar o calçado que eu preciso. Assim como fez com o pessoal, com os israelitas na travessia de Israel. Foram 40 anos de travessia.
aquelas crianças, os calçados cresciam, isso está na Bíblia, os calçados cresciam nos pés das crianças, se tornavam adultos e as coisas iam o milagre ia acontecendo. Então, ainda que tenha espinhos na caminhada, se o Senhor estiver com você, querido, você não precisa de mais nada. Se o Senhor estiver com você, você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar. É fazer a sua parte entendendo o Senhor está com você. E a sua parte, muitas vezes, é tomar uma decisão. A sua parte, às vezes, é realmente começar uma terapia. A sua parte, às vezes, é não faltar das atividades da igreja. Tem gente que fala assim, mas igreja é uma escravidão. Igreja é algo necessário, tá bom? Igreja é necessário para muitas pessoas. Tem gente que só consegue caminhar se estiver indo para a igreja. A fé só consegue ser fortalecida, né? Fortificada, fortalecida na caminhada com a igreja. E muitas vezes nós precisamos de entrar por este caminho também. Mas não é sempre que entramos, não é verdade? Então precisamos fazer o quê? Aquilo que cabe a nós. E entender o Senhor vai fazer o que é a parte dele. Então dá para... Infelizmente a verdade é essa, né? É possível ter problemas emocionais, é possível ter ansiedade e ainda assim ter fé, tá? A fé não anula a ansiedade. A fé não anula a ansiedade. Por outro lado, também a ansiedade, ela não vai anular a fé. Porque quando nós entendemos que o Senhor é conosco, essa fé que nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração. Tanto que a palavra diz que a salvação é pela fé. Então eu preciso acreditar que o Senhor me salvou, que Ele está comigo. Eu preciso acreditar de verdade, tá? Então tem gente que mede, coloca a fé usando uma régua. Pega uma régua e usa. Não, a fé é se eu conseguir a cura aqui, eu tenho fé. Se eu tiver de ir para o médico, não, eu não tenho fé. Se eu conseguir esse milagre, eu tenho fé. Se eu viver sofrendo aqui, não, eu não tenho fé. Não, não é isso, gente. Não é isso. A régua do Senhor não é essa, tá? Quer que eu te prove que a régua do Senhor não é essa? Quando Jesus chegou ali no cenário da morte de Lázaro, quando Lázaro estava ali dentro daquele sepulcro, dentro daquele túmulo, Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Será que Lázaro teve fé para ser ressuscitado? Ele estava morto. O corpo já estava cheirando mal. Foi a fé de quem ali que agiu na vida de Lázaro? Já parou para pensar? O seu milagre não vai depender da sua fé, simplesmente. Você tem que ter fé em Deus. E o milagre vai vir se aprouver a Ele. Você está me entendendo? Palavra dura? Pode ser, mas é a verdade. De quem dependeu da fé de quem que dependeu ali para Lázaro ser ressuscitado? Do Mestre, de Jesus. Não foi Lázaro. Não foi Lázaro. Então, querido, se você está pedindo a Deus aí um milagre, não duvide da sua fé, tá? Ele vai fazer se aprouver a Ele. Se aprouver a Ele, vai fazer. Mas se não aprouver, não se sinta culpado. Não sinta que você não tem fé. A sua fé tem que ser suficiente para a sua salvação em Cristo. Agora, o ser curado ou não, cabe ao Senhor decidir. Ele é o Senhor. O viver esse ou aquele livramento, cabe ao Senhor decidir. Ele é o Senhor. Viver com algum problema emocional,
Cabe a você fazer o que você precisa para se livrar deste problema. Buscar por ajuda, mas não colocar na conta da fé. Ah, se eu tivesse fé, eu não estaria vivendo isso. Se eu tivesse fé, eu não estaria vivendo ansiedade. Você não estaria vivendo ansiedade se você estivesse fazendo terapia. Ou se tivesse sido feito para aprender o caminho de se livrar dela. Não é exatamente sobre fé. Você está me entendendo? Eu não sei, às vezes as coisas se formam com tanta clareza na mente e nem sempre a gente consegue verbalizar, né? Não sei se eu estou passando com a clareza que eu queria, mas eu quero que todos vocês compreendam o que está sendo passado aqui, tá bom? Oi, Zenira, que Deus abençoe sua vida, querida. Seja bem-vinda aqui a essa live. Valdecília dizendo que atrasou. Atrasou não, chegou no tempo certo, Valdecília. Seja bem-vinda. Valéria, Regina, sejam bem-vindas. Tá aqui Família Decoração também, seja muito bem-vinda. Malvete, tá por aqui também, boa noite. Ai, como é bom, viu? Como é bom saber que vocês estão comigo. Mas fala aí, de tudo isso que eu tô falando, tá dando para entender direitinho? Tá dando para aproveitar esse conteúdo? Tá dando... Ah, olha aí, maravilha. Que bom, que bom. Silvanete está falando aqui, tô entendendo. Libertador, maravilha. Que bom, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Mas vamos avançar só mais um pouquinho, tá bom? Só mais um bocadinho a gente vai terminar. Eu queria partilhar com vocês o que está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 ao 7. Ó, lá tá dizendo assim, preste atenção. Eu vou repetir o texto para você anotar se quiser. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Lá diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo está dizendo que ele não está dizendo aqui que a vida não tem problemas, ele não está dizendo que os problemas vão desaparecer. Ah, eu aceitei a Cristo na minha vida e agora todos os meus problemas acabaram. Não foi isso que Paulo disse aqui não, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então tinha gente ansioso lá, né? Tinha gente ansioso, talvez ansioso por pouca coisa. Ó, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ação de graça, ou seja, com gratidão, é apresentar diante do Senhor as nossas questões, com gratidão, apresentando os pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede, que é muito maior que todo entendimento, nós não conseguimos compreender a paz que Deus tem para dar. Nós não conseguimos compreender, porque é uma paz diferente. É a paz que habita em nós no meio da turbulência, no meio da guerra, né? Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Guardar os pensamentos. Guardar o coração. Quando fala de coração, de pensamentos, está falando de quê? Está falando de emoções. Então, ele fala de uma paz que guarda o coração e a mente. Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Estou inventando, não. Guardar significa o quê? Guardar é o mesmo que proteger. Então, a paz de Deus, que está no versículo 7, a paz de Deus, ela não é ausência de batalha. Não é ausência de batalha. A paz de Deus é presença de Deus na batalha. Uau! E aí? A paz de Deus é a presença de Deus na batalha. O que eu quero dizer com isso? Turbulências vão surgir, problemas vão continuar surgindo. Não é assim? Mas eu tenho fé
que Deus está comigo. Eu tenho fé que Deus está comigo, tá bom? Para fechar, eu queria comentar aqui, partilhar, né? Um depoimentozinho de meu filho mais novo, meu filho caçula. Quando ele tinha ali os seus 5 aninhos de idade, quando ele começou a ir para a escola, saudade desse tempo, era bom, era muito bom, mas ainda é muito bom. Mas quando meu filho começou a ir para a escola, ele era muito apegado, eu trabalhava em casa para cuidar dos meus filhos, então assim, pensa em um vínculo muito forte que existia entre a gente. E ele ia para a escola, mas ele não queria ficar na escola. E os professores começaram a falar que ele chorava o tempo todo, chorava muito. E realmente ele chegava até assim abatido, né, em casa, no final da aula. E um dia eu chamei ele e falei, queridinho, vamos fazer uma coisa. E essa coisa que eu ensinei para ele, eu quero te ensinar, tá bom? Segredo nosso, receitinha de família. Eu me sentei com ele e falei, Arthur, o Senhor é com você. O nosso Deus é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, quando vier a falta, porque ele falava, eu sinto falta de você, eu sinto falta da minha casa, né? E com o olhinho rasinho de água. Quando vier essa falta, meu querido, você vai dizer para você mesmo, Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo. Sempre que vier esse medo, sempre que vier essa necessidade, você vai entender que você não está sozinho, tá bom? Você não está sozinho. A mamãe não está lá com você, mas além dos coleguinhas e da professora, Jesus vai estar com você o tempo todo. O tempo todo. Jesus vai estar com você o tempo todo. O William está dizendo, minha irmã, vou ter que sair, mas amei participar. Espero ansioso pela próxima. Uma boa noite a todos. Gratidão, gratidão. Obrigada. Deus abençoe. Vai com Jesus. Já estamos finalizando aqui também, tá bom? Já estamos encerrando. Eu queria partilhar com vocês isso. O Senhor é conosco. Agora, se você está enfrentando problemas emocionais, ansiedade, excessos de responsabilidades, talvez aquele cansaço que você não sabe de onde vem, já levanta cansado, talvez você está enfrentando aí situações de luto, situações às vezes de sentimentos de abandono, de rejeição, né? Às vezes sentindo que você está tão longe do Senhor que Ele não te enxerga mais. Às vezes o sentimento é esse, Deus não me vê, Deus não me vê. Eu sei que Deus existe, mas Ele não se importa comigo. O Senhor se importa com você, tá bom? O Senhor se importa com você. Tanto que Ele entregou o Filho dEle, por amor a mim, por amor a você. Mas se você estiver enfrentando algum problema emocional, tá? Nos procure, eu falo por quê? Porque eu sou terapeuta, eu tenho ainda algumas vagas para atendimento, mas eu não sou única, né? E com esses quase 8.000 seguidores aí que já estão no meu Instagram, eu não conseguiria atender todos. Mas se você precisa de ajuda emocional, entre em contato comigo através do direct, me chama aí, a gente vai conversar. Quem sabe você pode entrar por este caminho terapêutico comigo. Eu posso te ajudar, eu tenho certeza. E caso eu não possa, eu posso te indicar alguém que possa te dar toda a assistência, tá bom? Então que Deus te abençoe poderosamente. Minha intenção hoje era essa, te passar essa clareza, esse direcionamento. Espero que o Senhor, que o Senhor esteja cada vez mais próximo de você. Que o Senhor possa estar cada vez mais pertinho de você, tá bom? E que você possa olhar para você mesmo, enxergando que a fé que habita em você é suficiente. Porque o Senhor está com você, tá bom?
Não se culpe por esperar, às vezes, coisas grandiosas. A convicção de que o Senhor é comigo, que Ele é o meu Senhor. Isso é o suficiente. Lembra do ladrão da cruz, né? Ele teve fé para ser salvo. Ele não foi retirado da cruz com vida, não. Mas ele esteve com o Senhor. Ele se entregou ao Senhor. Isso é tremendo, tá? Isso é tremendo. Então, leva isso para o seu coração. O Senhor é contigo. E se você se sente em falta com Ele, procure consertar a sua vida. Procure se aproximar mais dEle. Converse com Ele ainda hoje. Fala com Ele. Fala, Senhor, eu sei que eu não tenho sido aquilo que eu deveria, mas eu vou fazer diferente. Faça esse compromisso, tá bom? Tá vendo que tem vários comentários? Deixa eu ver aqui antes de fechar, gente. Deixa eu ver os comentários que eu amo ler o que vocês escrevem. Deixa eu me ver. Valdecília, minha cunhada um dia falou isso, para um dia, quando eu chorando, que ninguém me ajudou, que eu estava só. A sua cunhada falou isso? Um dia que você estava chorando muito, Cília, que o Senhor é com você. Penso ser isso, né? E como é bom quando nós temos alguém que traz essa clareza, alguém que traz essa leveza, esse alívio, né? A Silvia colocou live maravilhosa, palavras sábias, precisava ouvir. Gratidão, Silvia, que o Senhor continue te abençoando poderosamente, viu? Em nome de Jesus. A Silvanete colocou live maravilhosa, gratidão. Silvanete, você foi uma das que votou em fé, né? Que bom que você está aqui. Que bom que você votou, me deu essa direção, né? Você foi uma dessas que votou. Muito obrigada a todos vocês, então, tá bom? Que o Senhor abençoe a cada um poderosamente, em nome de Jesus. E essa live vai ficar disponibilizada no Instagram. E eu te convido depois a pegar esse link e compartilhar com mais pessoas. Tem muita gente sofrendo aí, gente. Tem muita gente carregando peso que não precisa ser levado, tá? O Senhor Jesus disse que o fardo dele é leve, é suave, é manso, né? É levinho. Não precisa de carregar sozinho. E é leve não é porque não existe, é leve porque Ele carrega conosco, tá bom? Por isso que Ele é o Deus conosco. Ele está conosco em todo o tempo. Ele esteve no passado, Ele está agora, nesse exato momento, Ele está aí com você. E amanhã, depois, mês que vem, não importa em que tempo, Ele é com você. Como? Carregando, te ajudando a carregar o seu fardo, te ajudando a tornar a vida mais leve, tá bom? Precisando de terapia? Me procura, estou aqui para te atender com a maior satisfação. Quero te dar os meus ouvidos e te emprestar aquilo que o Senhor tem colocado dentro de mim para tornar o seu fardo mais leve, a sua caminhada melhor, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente e até a próxima live. Um abraço, gratidão.